Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam gozando a santa paz, né, do Senhor Jesus. Gente, eu lutei muito, sabe? Relutei muito para não gravar esse vídeo, porque é um assunto muito sério, falar de Deus, né? E longe de mim querer crescer, ganhar algo aqui no canal, com o nome de Deus em vão. Deus me livre, é pecado. Até porque eu não pretendo me enriquecer, porque eu já sou rica. Eu conheci esse livro aqui. E através dele tenho todas as ricas bênçãos do céu. Então, eu não preciso de mais nada. Eu vou contar aqui um pouco da minha história para a introdução dos próximos vídeos que virão. Esse canal, gente, esse vídeo eu resolvi, né? Eu aceitei fazê-lo porque algumas irmãs, alguns amigos me procuram e gostam do que eu falo para eles, porque eu não tô aqui para falar mal de ninguém. E às vezes eu consigo enxergar algo que a pessoa não está enxergando. E eu gosto de passar para eles. Eu gosto de dar às pessoas a mesma coisa que eu recebo. E eu tenho recebido muito, 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 muito. Tanto de Deus quanto das pessoas, dos meus amigos. Então, gente, não é dramático, não vou aqui fazer drama nem nada, eu vou dar uma pincelada da minha vida até eu chegar aqui, nesse ponto aqui. Tô aqui no meu quarto, gravando esse vídeo pra vocês. Bem, eu tenho 58 anos e eu nasci de uma família muito pobre, né? E uma família pobre, uma família negra, uma família que não tinha nome, mas uma família de gente honesta, graças a Deus. Eu não sei se eu tive muita sorte ou se isso foi também a vontade de Deus, enfim. Aos 2 anos eu fiquei sem minha mãe, eu não conheci minha mãe, né? Depois que eu nasci, que eu já estava com 1 ano e pouco, ela engravidou e por razão do parto, um parto difícil no interior, a minha mãe veio a falecer. Meu pai logo casou com 7 meses, por aí, ele se casou porque, né, tinha 3 filhas, tinha necessidade de uma esposa, apesar de ter a mãe dele cuidando, ele sentiu necessidade, era muito jovem ainda também. Meu pai se casou e nós ficamos assim, entre a madrasta e a avó, entre a madrasta e a avó. Eu, como era mais novinha, eu fiquei mais com minha avó, eu era mais apegada com minha avó. E aí minha avó me criou, minha avó era uma pessoa inculta, minha avó era uma pessoa que não tinha uma religião definida. A igreja católica, gente, da época, era muito difícil pra gente, porque a gente era pobre e era negro, e havia um preconceito muito grande, porque na igreja católica, as pessoas que frequentavam a igreja católica eram pessoas brancas e de situação boa, financeira boa, era fazendeiros, era prefeitos, era comerciantes, e a gente não era nada, né? Meu pai era um simples marceneiro e minha avó uma lavadeira, né? Então a gente não era muito bem-vindos à igreja católica, até porque a gente não tinha muita roupa para poder ir às missas, e eu me lembro que aquelas crianças branquinhas, mais bonitinhas, mais bem arrumadinhas, elas sentavam na frente, nos bancos da frente. E aquelas crianças como eu, que era negra e não tinha uma roupa muito boa, uma aparência muito boa, o cabelo era um cabelo afro, né? Sentava mais para trás e isso me incomodava muito. Mas a minha madrasta, ela era católica, apostólica romana, ela era uma mulher branca, uma mulher culta, ela era estudada. E ela fazia parte lá dos negócios lá religiosos. Inclusive, eu fui batizada, eu fui crismada, consagrada. Só a primeira comunhão que eu não cheguei a fazer, porque eu já estava mesmo com minha avó. Então, eu não cheguei a fazer. Mas minhas outras irmãs fizeram. E a gente foi levando a vida, eu cresci na dificuldade, minha avó sendo lavadeira, costureira, e muita luta, muita luta. Eu fui muito estudiosa, eu gostava de estudar, então eu comecei, só que eu comecei mais tarde, eu comecei a estudar a partir dos 7 anos. Quando eu cheguei na escola, eu já sabia um pouco de leitura, eu já sabia algumas continhas que o meu pai me ensinava. Ele viu que eu queria aprender e ele me ensinava. Então, eu fui crescendo, só que quando chegou, terminei o fundamental, que partia para o ginásio, não tinha ginásio de graça, como hoje tem, nem ensino médio, né?
segundo grau de graça, não tinha. Então eu fiquei sem estudar, voltando a estudar 21 anos depois. Mas tá bom. Então, criança, eu cresci na pobreza, na dificuldade, fui trabalhar nas casas dos outros, fui babá, me sinto muito honrada pelas crianças que passaram pelas minhas mãos. E aí eu arrumei um namorado e como a gente não tinha muito ensinamento naquela época, a família não falava de sexo, minha avó não falava de sexo com a gente, eu não ensinava nada. E para ela não era nem necessário casar. Se você achasse uma pessoa para morar junto, que cuidasse de você, que te sustentasse, tava bom. Casamento era para os ricos, que podia fazer roupa e fazer festa, essas coisas todas. Então eu me enrolei com o meu primeiro namorado e engravidei naquela promessa, não, é uma prova de amor, não, eu vou casar com você, enfim, engravidei, tive meu filho, beleza, e continuei trabalhando da mesma forma. Então, nessa época que eu engravidei, eu estava muito apaixonada pelo pai do meu filho e a minha avó, eu sofria muito. Então, a minha avó começou a procurar centros de umbanda para fazer aquele rapaz voltar, para me honrar, para casar comigo, ou para tomar conta, né? Tirar aquele fardo até mesmo das costas dela. E a gente ia para centro de macumba para tentar resolver isso daí, né? Fazer ele voltar. Lá atrás, quando minha avó afastou da igreja católica, que ela não era muito chegada, ela caminhou uns dias numa igreja evangélica, mas ela não ficou. Porque minha avó, naquela época, ela era uma pessoa muito inconstante. Lugar nenhum estava bom para ela. E a gente ia no mesmo ritmo dela. Então, eu chegava no centro de Umbanda e eu via aquelas coisas, eu não gostava muito, eu não acreditava muito. E eu tinha razão, que meu marido não voltou. Meu filho hoje está com 40 anos e não voltou. Então, quando meu filho tinha 2 anos de idade, eu voltei a namorar de novo. E eu conheci um rapaz e esse sim falou comigo, olha, eu caso com você, eu assumo seu filho como se fosse meu filho. E assim fez. Eu fui morar com esse rapaz, passado alguns anos, eu acho que foram 2 anos, nós nos casamos. Olha como foi o meu casamento. Gente, quando Deus tem um chamado pra gente, não adianta. Você pode ir pra onde que você for, que ele te acha. Eu não fui evangelizada por ninguém, ninguém foi na minha casa, não orou assim, especificamente por mim. Deus fez um chamado particular à minha vida, hoje eu entendo isso. Eu estava passando numa rua, eu e meu esposo, a gente ainda morando junto, e eu vi um anúncio de que ia haver ali Era na época da Semana Santa, né? Da Paixão de Cristo, ia haver um filme ali sobre Jesus. E aí eu me senti um desejo enorme de entrar para assistir aquele filme. Não era nem um culto, hein? Era o filme. Aí eu olhei o horário, 7h30 da noite, falei com meu marido, eu quero vir. Ele disse, eu também. Fomos 7h30 da noite, nós estávamos lá e eu assisti o filme. Assisti o filme e aquilo tocou muito em mim em relação ao sofrimento de Jesus. Aí eu falei, meu Deus, como é que pode uma pessoa sofrer tanto assim por outro, né? Então, a palavra, né, que me levou a ficar na igreja foi essa aqui, ó, que tá em Mateus. Deixa eu ver aqui. Não vou pregar não, que eu não sou pastora, viu, gente? Mateus 27, né? Capítulo 27, versículo 33 em diante. Vou ler só um pedacinho. E chegando em um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, porque era ali que eles matavam as pessoas crucificadas, deram-lhe de beber vinho, vinagre, né? Com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, tirando a sorte. Jesus, ele enfrentou a pior morte, que era a morte de cruz. Era uma morte que desonrava. Quem morria de morte de cruz era ladrão, assassino, estuprador, era esse tipo de gente. Jesus foi tudo isso por mim. Então, quando eu vi aquele vídeo, né, aquele filme, que eu vi na palavra o que Jesus tinha feito por mim, eu comecei a pensar muito nisso. Durante o filme, eu aceitei Jesus. Eu fumava na época, que as coisas ruins a gente aprende cedo, né? Então, ali eu larguei de fumar, larguei cigarro, na hora do apelo, larguei tudo. Então, nós fomos muito bem acompanhados e nós casamos. Eu e meu esposo casamos e nos batizamos. Mas logo depois, meu esposo sumiu, foi embora.
E eu fiquei sozinha. Como eu não tinha ainda um amadurecimento espiritual, eu achei que Deus não gostava de mim, que ele não tinha me aceitado. Por quê? Por que que ele deixou que eu me batizasse, que eu me casasse? E ele tinha deixado meu marido embora, tinha tirado meu marido de mim. Eu me revoltei e fiz exatamente o que o diabo queria. Eu fui fazer tudo contrário à fé que eu tinha aprendido na igreja. Eu saí da igreja, eu fui para o mundo e eu fiz muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Porque quando você está no mundo, você tem um demônio que te acompanha. Quando você entra na igreja e que você volta para o mundo, você tem aquele e tem mais 7. Por quê? Porque aquele que estava foi expulso e com certeza ele ficou irado com você. Quando ele vê que a casa está vazia, ele volta e ainda convida mais 7. Então, coisas que você jamais fez quando você não tinha se convertido, quando você sai da presença do Senhor, você faz muito mais. Nunca matei ninguém, também nunca usei droga, mas bebi, me prostituí, roubei. Porque se você vai na carteira do seu amigo e pega um cigarro escondido, você está roubando. Menti. Então eu fiz uma série de coisas terríveis, das quais hoje eu me envergonho muito, né? Mas tá bom, passou. O pecado, ele gera morte. A bênção, né? A bênção vem de Deus. Deus gera vida em você. Mas a maldição, o pecado, ele gera morte. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que quando ele chama, ele não abandona. Aliás, ele nunca abandona ninguém. São as pessoas que abandonam o Senhor. Então, eu me afastando do Senhor, eu fui pro pecado, fui me lamear no pecado. E sabe o que aconteceu? Eu fui caindo. Fui caindo. Arrumava um namorado aqui, vacilava, engravidava, adquiri filhos fora do casamento. E aquilo era um peso para mim, porque eu amava meus filhos, eu queria criar eles de maneira decente, mas eu não tinha condição. Eu desejei que filhos, que gravidez minha fossem abortadas. Porque eu falava, o que eu vou fazer com mais uma criança? Meu Deus, como que eu vou fazer? Mas Deus era tão bom comigo e via o meu coração que tudo dava certo. Quando aquela criança nascia, eu tinha um amor muito grande pelaquela criança e uma força enorme para lutar, para criar meus filhos, e Deus me sustentou. Não dei nenhum dos meus filhos para os outros. Todos hoje estão criados e muito bem. Glória a Deus. Então, quando eu me vi lá no fundo do poço, a minha inteligência espiritual, ela voltou. Porque quando você vai para o mundo, você perde a inteligência espiritual. Você fica completamente burro espiritual. Você faz tudo que o diabo lhe manda fazer. É por isso que as pessoas erram tanto, pecam tanto, se afundam tanto. Então, a minha inteligência espiritual, um dia, apitou na minha mente, eu falei, só Deus para ter misericórdia de mim. Então, foi a Ele, mesmo chafurdada no pecado, que eu pedi. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor existe, tenho prova disso, e sei que o Senhor é misericordioso. Me tira dessa vida. Me tira dessa vida, me dá uma segunda chance. Porque todas as noites, eu dormia querendo não acordar mais. Eu dormia querendo morrer. Falava, os filhos ficam aí, cada um vem e panha, e vão criar. Às vezes eles vão estar melhor com os outros do que comigo. E Deus me ouviu. Aí eu falei com Deus, Senhor, eu preciso ter um marido. Porque eu preciso de segurança. Se eu não tiver um marido, eu nunca vou te servir de verdade. Porque eu vou ser sempre levada pelas conversas dos outros. Eu vou estar fraca. Então, esposas, valorizem os seus esposos, porque eles ajudam você a se fortalecer. Esposos, valorizem as suas esposas, porque elas ajudam vocês a se fortalecer também. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, não é verdade? Então, eu ia para a igreja, caminhava na igreja, aí ia trabalhar no serviço, lá fazia amizades, acabava indo para clube, dançar, para boate, acabava bebendo, acabava fumando, o arrependimento vinha e eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi quando eu pedi ao Senhor um esposo e o Senhor me deu. E eu não coloquei nenhum pré-requisito de riqueza, de beleza, de nada, porque eu também era muito pobre. Eu pedi que fosse uma pessoa de muito respeito, que fosse uma pessoa que amasse mais os meus filhos do que a mim e que, acima de tudo, essa pessoa amasse ao Senhor, para que me ajudasse a caminhar. Então, rapidamente, não demorou muito, eu conheci um senhor
E começamos a conversar, eu contei minha vida para ele, porque para mim minha vida é um livro aberto, eu conto mesmo, eu não tenho segredo e não tenho vergonha de falar sobre mim. Tenho vergonha de falar sobre a vida dos outros, mas sobre mim eu não tenho não. Aí eu peguei, comentei com ele, falei, né, que eu era sozinha, que meu marido tinha desaparecido e que sim, eu precisava de um companheiro, mas eu só queria uma pessoa que quisesse servir o Senhor comigo. E ele disse para mim que ele era divorciado e que ele estava desviado e que o maior desejo dele era encontrar alguém que ajudasse ele a vir para a presença do Senhor. Fomos morar junto, moramos junto por 3 anos, eu tive um filho com ele, eu já tinha 4, né? E tive mais um, 5, beleza? Fomos para a igreja, não vou aqui citar nome de igreja porque eu não quero fazer propaganda, eu só quero dizer que eu sou uma serva do Senhor, só isso que eu quero dizer, é isso que eu quero passar para vocês. Então, o meu casamento não foi um mar de rosa, tá? Tive muitas dificuldades, muitos altos e baixos, até porque nós tínhamos uma diferença de idade muito grande e eu tinha 4 filhos, né? Já da minha vida passada, e isso aí é muito difícil. Mas com Deus, tudo se equilibra. Então, a minha vida ela foi pautada sempre nas coisas do Senhor. Yolanda, de lá para cá você não errou, você não vacilou, você não caiu? Muitas vezes. Muitas vezes eu fraquejei, eu caí, eu errei, eu pequei, mas eu estava sempre com o joelho no chão pedindo a Deus perdão, porque eu me conhecia e também conhecia o diabo. Eu sabia que se eu escapasse dali, daquele aprisco que eu estava segura, não teria mais chance para mim. Então, quando passou 3 anos que a gente estava morando junto, o irmão, hoje pastor, ele era diácono na época, nos chamou e falou que nós precisávamos acertar nossa vida com Deus, precisávamos casar para estar tudo certinho. Na época meu marido ficou chateado porque ele não gostava de ser chamado a atenção, mas eu falei com ele, meu amor, isso daí é para acertar a nossa vida. Você que sabe se você quer ou não, para mim tá tudo bem, mas pelo amor do Senhor, para eu trabalhar na casa de Deus, eu preciso estar com a vida certa. Então eu aceito sim casar. Então nós nos casamos. Ele tinha 30 anos de diferença de mim. Nessa época eu tinha 36 anos, ele tinha 66. E até casei com separação total de bens por conta da idade. E mais ou menos nós fomos felizes sim. Porque a felicidade aqui nessa terra, gente, ela é parcial. Felicidade plena só com Cristo. Não tem jeito. Tem como ser plena aqui? Tem. Ser plena aqui é entregar totalmente a vida ao Senhor. Gente, ser crente da forma que muitos são aí é mamão com açúcar. É muito fácil. Você está dentro da sua casa protegido. Você tem seu salário, você é bem empregado, ou tem sua pensão, ou sua aposentadoria. Você tem sua igreja. Você tem um círculo de amizade. Você tem tudo. Difícil é servir o Senhor sem isso, tá? E como nós vamos fazer? Vou ter que perder tudo para servir o Senhor de verdade? Não, não precisa. Você continua tendo o que você tem, mas não seja egoísta. Dê um pouco do que você ganhou para o seu semelhante. Se você não tem como dividir bens, de dar uma cesta básica, de pagar uma conta de luz, de comprar um remédio, dê a palavra de Deus, mas faça alguma coisa. Nós estamos vivendo nos últimos dias, eu acabei de ver um vídeo de um americano gritando no centro de Nova York. Gente, eu chorei. Eu chorei. Gritando no centro de Nova York para que Nova York se arrependa, porque Jesus está às portas. E nós precisamos estar em dia com Ele. E hoje aqui, através desse vídeo, eu estou gritando também para você. Muda a sua vida. Tira da sua vida tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que você sabe que não glorifica o Senhor. Se tem algo que você não sabe, pede ao Senhor para revelar. Ele vai falar para você e você vai tirar de perto de você aquilo que faz o Senhor ficar triste, para você se preparar, para você receber Jesus, receber o chamado, ouvir a trombeta e dizer, eis-me aqui, Senhor, e partir. Gente, se a gente for olhar bem, esse mundo está um caos. É enchente para tudo que é lado, é fogo para tudo que é lado, é doença, é promiscuidade, as pessoas não respeitam mais igreja, não respeitam Deus, sabe? Não estou falando só de igreja evangélica, não. Estou falando da religião assim cristã, que foi sempre a maior de todas, né? Católica, não respeitam, entram dentro de igrejas católicas, fazem
cocô em cima do altar, enfria um crucifixo onde você sabe, né, que passou na mídia aí, não tem respeito por ninguém. O povo, o mundo tá ganancioso, tá cada vez mais como que fala, gente? Só eu que sou importante, só eu que mereço, o outro não importa, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E isso é muito difícil. O amar de boca é fácil, a novela, vídeo, filmes, tudo fala em amor. Eu tô falando de amor de verdade, do amor que causa dor, do amor que você levanta 3 horas da manhã da cama para orar pelo seu irmão, do amor que se você tiver só um prato de comida, você dividir com ele. Isso aí que é amor. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho de mim. Saiba que eu não sou missionária, não sou pastora, né? Ainda não sei o que Deus tem para mim. Eu sou apenas uma serva de Deus que deseja muito dividir com vocês aquilo que eu ganhei de Deus e ajudar vocês naquilo que for preciso. Não sei a Bíblia de cor e salteado, vocês nunca vão ver eu aqui citando versículos de cabeça, porque eu não consigo gravar, mas uma coisa eu falo para vocês, eu amo esse livro, a minha já tá até gastinha, tá vendo? Eu amo esse livro, baseio a minha vida nele, tudo que eu faço é baseado nesse livro, e aquilo que eu faço, que esse livro condena, eu morro, gente. Eu morro. Eu vou pro joelho, eu peço perdão, eu choro, eu me escabelo diante de Deus. Porque diante de Deus você não precisa ter reserva. Não precisa ter reserva. Você pode orar com o Senhor em tudo quanto é lugar. De pé, deitado, de joelho, no banheiro, aonde você for. Aonde você tiver uma necessidade, você tem que clamar ao Senhor. E eu tenho certeza absoluta em afirmar isso. Ele vai te ouvir. Yolanda, como é que tá a sua vida hoje? Minha vida tá um amor. Minha vida tá maravilhosa. Maravilhosa. Sabe por quê? Estou firme em Deus, cada vez mais convicta de que quando Ele tocar a trombeta, eu serei chamada e eu ouvirei. Convicta de que a minha família, toda ela, será alcançada pelo Senhor, porque eu tenho orado por isso, apesar de ter alguns da minha família desviado. Mas todos os dias eu tenho tocado trombeta nos ouvidos deles, falando que Jesus vai voltar, pedindo eles para mudar de vida. Eu vivo amando as pessoas, todas elas. Eu não digo amando o inimigo, eu não tenho inimigo. Meu inimigo é aquele que é inimigo de Deus, inimigo de Jesus, inimigo de todo mundo, que a gente sabe. Mas a humanidade, eu amo todas as pessoas e tenho muita pena. Quando eu passo na rua, mesmo no período desse de chuva, eu morro quando eu vejo uma pessoa numa calçada, ali tentando se embrulhar com uma cobertinha. Gente, que coisa triste. Deus nunca quis isso para a humanidade. Então, se você é como eu, vem para cá, se inscreva no canal, venha ser uma plena em Jesus. Venha ser uma cristã de verdade. Vamos fazer a diferença. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, viu? Não esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar aqui no nosso canal. Vamos ter uma vida plena com Deus. Sim, é possível.